Olá pessoal, então dando início à nossa revisão, eu vou comentar um pouco aqui, fazer algumas questões envolvendo dilatação térmica dos sólidos, dilatação térmica dos líquidos e algumas questões bônus envolvendo outros conteúdos, tudo bem? Então vamos começar aqui primeiro com essa primeira questão envolvendo aqui a dilatação térmica dos sólidos. Então vamos lá. Um fio de cobre de 100 metros sofre um aumento de temperatura de 50 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear vale 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. A pergunta é, qual a variação de comprimento, né? Então vamos primeiro aqui definir aqui o que nós temos de informação. Primeiramente, o comprimento inicial, 100 metros. Na questão já foi dada a variação de temperatura, que no caso aí vale 50 graus Celsius, né? O nosso alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, é 17 vezes 10 a menos 6. E eu quero saber qual a variação de comprimento, certo? Então vamos lembrar lá da fórmula da dilatação linear, né? A variação de comprimento é o comprimento inicial, coeficiente, variação de temperatura, tá certo? Então vamos fazer essa substituição. Comprimento inicial é 100, coeficiente é 17 vezes 10 a menos 6 e a variação de temperatura é igual a 50, tá certo? Então vamos lá. ΔL é igual, pessoal. Então a gente vai fazer primeiro aí, esse 17 vezes 5, tá certo? Se você multiplicar 17 vezes 5, você vai encontrar como resultado o número 85. Aí eu acrescento os dois zeros do 100 e o zero do 50. Isso quer dizer o quê? Que 100 vezes 17 vezes 50 corresponde a 85 mil, né? Vezes 10 elevado a menos 6. Ok? Continuando aqui a nossa questão, esse 85 mil eu vou transformar ele em notação científica. 1, 2, 3, 4. 8,5 vezes 10 a 4, que multiplica 10 a menos 6. Então, vocês lembram que numa multiplicação de potências aqui com a mesma base, o que é que a gente faz? Conserva a base e somos expoentes. Como um dos expoentes é negativo, então vai ficar assim, 4 mais menos 6, que é igual a menos 2. Então, 8,5 vezes 10 elevado a menos 2, certo? Metros. Ou, pessoal, se você quiser tirar essa potência aí, esse 10 a menos 2, indica que essa vírgula aqui ela deve voltar duas casas. 1, 2, né? Então, a vírgula voltando aí duas casas, a minha variação de comprimento vai ficar 0,085 metros, tá certo? Então essa aí foi a nossa primeira questão, tá certo? Só para recapitular, não esquecer, né, que se fosse uma dilatação superficial, variação de área, área inicial, coeficiente, variação de temperatura. Se fosse uma dilatação volumétrica, volume inicial, coeficiente e variação de temperatura. Tudo bem? Vamos lá. Questão de número 2. O coeficiente de dilatação superficial do ferro vale 2,4 vezes 10 a menos 5. Qual o valor, né, do coeficiente de dilatação volumétrica? Bom, nesse caso aqui, vamos lembrar daquela relação entre os coeficientes, né? O superficial é 2 vezes o linear e o volumétrico é 3 vezes o linear.
Observem na questão ó, que ele deu o valor do superficial, tá certo? Então, a partir desse valor, a gente encontra o coeficiente linear. Então, vamos ver como é que ficaria. Ó. 2,4 vezes 10 a menos 5, isso aqui é o superficial, né? É igual a 2 vezes o linear. Então, pessoal, para me descobrir o linear, basta eu pegar esse 2 e passar ele dividindo, né? Então vai ficar assim, ó, 2,4 vezes 10 é menos 5, dividido por 2. Então, linear é igual a 1,2 vezes 10 a menos 5. Só que eu não estou pedindo o linear, né? Ó, a questão quer saber qual? Ó, coeficiente volumétrico. E o volumétrico, acabamos de colocar aqui, ó. O volumétrico é 3 vezes o linear. Então, ó, vai ficar assim, pessoal. O volumétrico, 3 vezes, aí que é um linear, 1,2 vezes 10 a menos 5. 3 vezes 1,2, né, vai dar 3,6 vezes 10 a menos 5. Pronto, então questão 2, ó, resolvida. Gabarito, letra D. Beleza? Vamos ver aqui a questão de número 3. A questão de número 3 é uma questão teórica, né, envolvendo dilatação dos sólidos. Ó. As tampas metálicas dos recipientes de vidro são mais facilmente revolvidas quando o conjunto é imerso em água quente. Tal fato ocorre por quê? Só, então aqui ó, você tem um recipiente de vidro e aqui ó, uma tampa metálica. Está falando aí na questão que essa tampa metálica ó, ela vai ser melhor, ela vai ser removida com maior facilidade, né? Quando esse conjunto aqui ó, ele fica imerso em uma água quente. Por que é que isso ocorre? Vamos ver aqui as alternativas. Ó. A água quente lubrifica as superfícies em contato, reduzindo o atrito entre elas. Então, essa aqui a gente já descarta, né? Porque não é nem óleo que a gente está passando aí, né? B. A água quente amolece o vidro, permitindo que a tampa se solte. Então, essa daqui também nada a ver, essa letra B. C. A água quente amolece o metal, permitindo que a tampa se solte. Também vamos descartar a letra C. D. O metal dilata-se mais que o vidro quando ambos são sujeitos à mesma variação de temperatura. Pessoal, então, ó, nesse caso aí, o coeficiente do metal ele é maior do que o coeficiente do vidro. Por ele ter um coeficiente maior, ele irá se dilatar. A dilatação dele, né, será maior do que a dilatação do vidro quando ficarem sujeitos a uma mesma variação de temperatura, tá certo? Então aqui realmente ó, o gabarito é a letra D, né? O metal por dilatar-se mais que o vidro, né, quando ambos são sujeitos à mesma variação de temperatura, tá certo? Então gabarito letra D. Vamos lá aqui, próxima questão. Ó, a próxima questão aqui é envolvendo a dilatação dos líquidos, né? Lembrando, né, que todo líquido, a dilatação dele é do tipo volumétrica, tá certo? Então vamos ver aqui o que é que diz aqui a nossa questão. Ó. Quando um frasco completamente cheio de líquido é aquecido, ele transborda um pouco. O volume do líquido transbordado mede o quê? Então, ó, tá aqui o nosso recipiente. Certo? Esse recipiente aí, ele está completamente cheio aí com um determinado líquido. Então, vamos botar aqui o nosso líquido. Tá aqui o líquido. Ó. O que é que vai acontecer agora? Esse recipiente ele vai ser aquecido. Quando ele for aquecido, parte do recipiente ó, irá transbordar. Tá certo?
caindo aqui, ó, num recipiente extra, né? Vou botar aqui um recipiente extra aqui, ó, transbordou. Esse líquido transbordado, ele corresponde à dilatação aparente, tá certo? Então, ó, o volume do líquido transbordado mede o quê? A dilatação aparente de quem? Do líquido. Então, gabarito letra D. Só para reforçar, né, que o coeficiente de dilatação real é o coeficiente de dilatação do recipiente mais o coeficiente de dilatação aparente. Tá certo? Então, esse líquido transbordado, ele corresponde à dilatação aparente do líquido. Ok? Vamos lá, questão de número 5. A dilatação anômala da água refere-se ao fato de uma determinada massa de água a pressão constante. Então, vamos botar aqui aqueles gráficos envolvendo aqui a dilatação anômala da água, né? Um deles é o do volume em função da temperatura e o outro é da densidade em função da temperatura. Então, aqui só para a gente recapitular rapidamente, ó, volume, densidade. Então, quais são os números chaves aqui que vocês têm que compreender? Ó. Esse volume aqui, ó, ele vai ser mínimo quando a água atingir uma temperatura de 4 graus, tá certo? Então, o que é que o gráfico aqui nos mostra? Ó? Que o volume ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Ao chegar na temperatura de 4 graus, né, entre 4 e 0 graus, ó, o volume começa a aumentar novamente. Beleza? Já na densidade, ó, esse 4 graus aí corresponde o quê? A densidade máxima. Ou seja, volume mínimo, densidade máxima, né? Só lembrar lá da fórmula da densidade, né? Densidade é a massa sobre o volume. Se o volume está no denominador e ele é mínimo, então quanto menor o denominador, maior o resultado da nossa operação. Então agora vamos analisar aqui as alternativas. Ó. Letra A. Está dizendo aí que possui volume máximo a 4 graus Celsius. Acabamos de ver aqui ó, que a 4 graus o volume é mínimo. Então vamos descartar a letra A. B. Possui densidade máxima a 0 graus. Acabamos de ver no gráfico que a densidade máxima é de 4 graus. C. Possui densidade constante. Ó. Pelo gráfico aqui dá para ver que a densidade aí ela não é constante. Letra D. Possui volume mínimo a 4 graus Celsius. Realmente, ó, a 4 graus Celsius o volume é mínimo. E letra E. Possui volume constante. Também está errada. Tá certo? Então aí, pessoal, ó, volume mínimo, 4 graus Celsius, que também corresponde à densidade máxima. Ok? Questão bônus, né? Eu disse que ia ter algumas questões bônus aqui de outros assuntos. Então vamos lá. Imagine dois corpos A e B com temperaturas TA e TB, sendo a temperatura de A, então deixa eu desenhar logo aqui, ó, corpo A e B, sendo essa temperatura de A maior que a temperatura de B. Quando colocamos esses corpos em contato térmico, podemos afirmar que ocorre o seguinte: os corpos se repelem. Não, isso não vai ocorrer, né? Porque para ele se repelir é outra grandeza envolvida, tá certo? B. O calor flui do corpo A para o corpo B, corretamente, ó. O calor ele vai do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Só que tem um errinho aí no item, ó. Ele diz que é por tempo indeterminado. Não, isso não é indeterminado, né? C. O calor flui do B para o A. Aqui está errado porque o B tem a temperatura menor. Então, ó, está errado. D. O calor flui de A para B,
certo? Energia em trânsito, né? Até que ambos atinjam a mesma temperatura, né? Ou seja, até que ambos atinjam o equilíbrio térmico, beleza? Pronto, então gabarito, letra D. Vamos ver aqui a próxima. Questão 7 é envolvendo aqui os processos de propagação do calor, né? São três: condução, convecção e radiação. Então, o item 1, ó, ele já está correto. Certo? Item 2. A radiação se processa apenas no vácuo. Ó, tem um porém aqui. Não é apenas no vácuo. Ela é a única que se processa no vácuo, mas também em regiões onde não existe o vácuo, né? Então, o erro dessa questão é que ele está falando que é apenas no vácuo. Pode ser ou não no vácuo, mas a radiação é a única que se propaga no vácuo. Então, o erro da questão foi esse apenas, tá certo? Então, item 2, errado. 4. A condução precisa de um meio material para se processar. Item correto, né? Realmente, é necessário um meio material, né, para ocorrer a condução térmica. Questão 8. A convecção ocorre apenas no vácuo? Não. Esse item está errado porque a convecção ela precisa também de um fluido, né? Ela precisa também de um meio material, que no caso são os fluidos. Então esse item aí, ele está errado. Item 16, a convecção ocorre também no vácuo. Como eu disse, precisa de um meio material. Tá certo? Então, resumindo, pessoal, ó, a radiação ela pode ocorrer no vácuo ou não, tanto faz. Condução e convecção precisam de meio material, ou seja, condução e convecção não ocorrem no vácuo, tá certo? Não ocorrem no vácuo, beleza? Vamos lá aqui para a nossa 8ª questão. A televisão noticia que a temperatura em Nova York chegou a 104 graus Fahrenheit. Converta para graus Celsius. Então, essa aqui está muito simples, né? Só lembrando da fórmula. TC sobre 5, TF menos 32 sobre 9. Pessoal, o 104 aqui ó, é uma temperatura Fahrenheit. Então, ele vem para o lugar do TF. Então, vai ficar assim, ó, TC sobre 5 é igual a 104 menos 32 sobre 9, beleza? Continuando aqui, TC sobre 5 é igual a 104 menos 32 vai ser igual a 72, dividido por 9. Aqui eu posso simplificar o 72 e o 9, eu posso dividir ambos por 9. Ó. Então vai ficar assim, ó, TC sobre 5 é igual a 8 sobre 1. Produto do meio pelos extremos. Ó. TC é igual a 40 graus Celsius. Beleza? Só para deixar aqui como lembrete, né? Se fosse para transformar de Celsius para Kelvin, qual é a fórmula? Temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. Né? Então não esqueçam essa relação aqui, beleza? Questão 9. Nos desertos, entre os dias e as noites, a amplitude oscila a 40 graus. Esse 40 graus ó, é a variação em Celsius. Na escala Kelvin, essa oscilação corresponde a, lembrando que variação em Celsius é igual a variação em Kelvin. Então, nesse caso aí, se a variação em Celsius foi 40, a variação em Kelvin também vai ser de 40, beleza? Professor, e se fosse variação em Fahrenheit? Aí lembre-se da fórmula do Celsius para Fahrenheit, ó, da variação. Ó. Delta C sobre 5 é igual a delta F
sobre 9. No lugar do ΔC seria o 40, né? 40 sobre 5 igual a ΔF sobre 9. Então, o ΔF aí, ó, vai ser igual a 72 graus Fahrenheit, né? Ó, por quê? 40 sobre 5 é 8. Quando eu dividir aqui o 40 por 5 é 8. E 8 vezes 9, 72. Beleza? Então, pessoal, aqui a gente terminou essa revisão, né? Espero que tenham gostado. Ok? Então, estudem, né, por todas essas questões aí, revisem o que nós já estudamos em aulas anteriores, tá certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, um grande abraço e até a próxima.